Olá, eu sou Ana Dantas, sou professora e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre gamificação. Eu sou professora e nos últimos anos venho trabalhando com os temas da área de inovação, design thinking, gamificação, mapa de empatia e muitas outras coisas. Lá no blog tem mais informação sobre isso. Agora, se você quer receber sempre novas informações, novos conteúdos sobre esses temas, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui no canal eu postei um vídeo sobre gamificação. Ele fez tanto sucesso e muitas pessoas perguntaram muitas coisas sobre gamificação. E eu percebi que a gente precisa ainda esclarecer muito sobre esse tema para todas aquelas pessoas que querem trabalhar com gamificação ou já estão fazendo os seus games. Muitas pessoas me fizeram perguntas, mas se você tiver ainda alguma pergunta, algo que não ficou muito claro, pode postar aí embaixo que assim que der a gente vai te responder. O que te motivou a ter interesse por gamificação? Bom, muito interessante essa pergunta. Quando eu falo e eu trabalho com gamificação, a primeira pergunta geralmente é: você gosta de jogar? E eu sempre respondo: depende. Porque hoje em dia, quando fala em jogar, você está falando no espaço virtual, né, no jogo digital. Na verdade, esse jogo nunca foi a minha praia, digamos assim, né? Os jogos que eu gosto, sempre gostei ao longo da minha vida, são os jogos da vida real, digamos assim. E foram esses jogos que me incentivaram, me chamaram a atenção para a questão da gamificação. Mas teve uma pessoa que foi muito especial nesse processo. Foi uma pessoa que me inspirou muito quando eu conheci o trabalho dela. Em 2010, Jenny McGonigal, ela apresenta no TEDx e traz uma ideia que foi muito legal e ela foi muito inspiradora para mim. Ela mostra o seguinte: ela apresenta um game dos mais famosos naquele momento, mais jogado, verifica o tempo que as pessoas gastaram jogando, pega esse tempo e transforma em anos. 5,9 bilhões de anos as pessoas passaram jogando, resolvendo problemas no mundo virtual. Após essa análise, vem, eu acho que a grande sacada que ela teve. Ela faz a seguinte pergunta: imaginem esse tempo gasto na resolução de problemas do mundo real. E quando eu escutei essa reflexão dela, me veio: nossa, que interessante que é isso. Foi aí que esse tema, não só eu tive interesse, como eu acho que o mundo inteiro. Todas as pessoas que já trabalhavam começaram a se interessar pelo tema e a partir desse momento começou a ter investimento muito grande, né, na discussão do tema, do assunto e na utilização também. Agora, a gente não pode esquecer uma questão: os jogos fazem parte desde a antiguidade. O homem sempre teve essa prática, mas o que eu estou falando agora é o momento que esse tema veio para o mundo contemporâneo com uma nova roupagem, e isso me chamou muita atenção. Bom, antes de continuar a respondendo as perguntas, eu acho importante a gente falar de algo muito simples, né? Assim como Jenny McGonigal fala de game, de jogo, vamos falar um pouquinho, definir, né, o que é um jogo. Existem vários autores definindo isso. Eu sei que todos nós temos uma ideia, ninguém precisa definir ou criar um conceito do que é um jogo, mas nesse momento eu tenho certeza que vai ser importante a gente trazer um conceito. E o conceito que eu trago aqui é esse: um game é um sistema no qual jogadores se engajam em um desafio abstrato definido por regras, interatividade e feedback, e que gera um resultado quantificável, frequentemente elicitando uma reação emocional. Bom, nesse exemplo tem algumas coisas que são muito importantes: as regras, sistema de feedback, relação emocional.
são elementos muito importantes em um game e a gente não pode esquecer disso. Bem, para a gente entender um pouco melhor este conceito, vamos verificar como a gente vê isso. Imagine lá, você está no parque observando um menino com uma bola e ele está ali brincando, chutando a bola, numa brincadeira, no lúdico, no abstrato, na brincadeira. Daqui a pouco ele encontra um amigo e ele começa a jogar para o amigo jogar para ele e continua aquela brincadeira. Depois de um tempo naquela brincadeira, eles cansaram daquele estilo de brincadeira, um vira para o outro e fala, tá, então agora vamos mudar. Tá vendo aquelas duas árvores? Então, a partir de agora, a gente tem que chutar no meio daquelas duas árvores, mas a gente só pode vir até aqui e começa... O que aconteceu? Aquilo que era uma mera brincadeira foi se transformando em um jogo, porque ele passa a ter vários elementos. E entre eles, um muito importante, são as regras. E aqueles dois meninos passam a jogar. Daqui a pouco entram outros amigos e quando as pessoas vão entrando, eu posso entrar no seu jogo? Pode, mas a regra é essa. Voluntariamente ele vem jogar, mas ele aceita a regra daquele jogo. Então eu acho esse exemplo legal para a gente compreender um pouco a diferença do brincar, da brincadeira e de jogo, né? E o jogo não acontece só na empresa, na instituição, enfim, ele acontece também na vida real. Para isso eu vou utilizar um autor que em 2011 ele começa a construir esse conceito. Algo muito interessante e importante deixar registrado. Existem inúmeros autores que discutem um tema, muitos são a favor, outros não são a favor da utilização do tema, mas enfim, o tema está aí e a gente tem que entender para a gente poder usar, né? E da melhor forma que a gente vai usar. Então tá. Em 2011, esse autor traz a seguinte ideia. Você tem na parte inferior o brincando. Os elementos que estão na parte inferior, eles se referem à brincadeira. Então, é a brincadeira mesmo, brincando, e design com elementos de brincadeira. O que significa? Neste momento, você já começa a ter um design, ou seja, cria algumas regras já vão acontecendo ali, mas com elementos de brincadeira, você ainda está no mundo do brincar. Um exemplo muito interessante que todos conhecem são os videogames. A pessoa chega do trabalho, né, cansada, vai dar uma relaxada e senta no videogame e vai jogar. Então, é brincadeira? Sim, é brincadeira, mas ele já tem esses elementos de design em sua configuração. Bom, no segundo, acima, nós temos os elementos jogando. Então, segundo o autor, ele considera design com elementos de jogos. Neste ponto, ele considera que isso é gamificação. Então, segundo ele, dentro da teoria que ele coloca, do artigo dele, tudo que está neste quadrante é gamification. E ao lado nós temos jogos sérios, serious games. O que é isso? Serious games, ele tem uma característica um pouquinho diferenciada, ainda segundo o autor. Um outro elemento importante que entra aí é o todo. Quando você fala em brincadeira, você trabalha com um espaço maior, né? Ele não tem um limite, você pode trabalhar com qualquer coisa. No momento que você já insere design de jogos, você está trabalhando com partes, porque você limita o teu espaço, você traz uma nova configuração. Você tem algo direcionado, você vai trabalhar com aprendizagem, com entretenimento, você trabalha com foco. Esse tipo de trabalho que, segundo o autor, e este é o que ele chama de gamification, você tem, primeiro, um problema, uma meta, objetivos, estruturas, enfim, você tem todos os elementos que vão direcionar o seu trabalho para algo aprendizagem de línguas estrangeiras,
conteúdos, enfim, inúmeras possibilidades que você tem dentro dessa ideia da gamificação. E jogos sérios, ele faz parte do todo porque também é algo que você tem uma ampla abrangência de atuação. Pois bem, ainda para esse autor e para outros também que quando definem, não são muitos autores que trazem essa definição, mas eles consideram jogos sérios aqueles jogos que têm dois elementos muito importantes. Primeiro, que transcendem o entretenimento. Não é só entretenimento, né? É algo que vai além. E outro elemento muito importante é que promovem o impacto social. Então, esses são os elementos mais importantes. Outra questão importante sobre os jogos sérios é o seguinte: se a gente separa, aqui são os jogos sérios e nesse outro quadrante é o gamification, uma grande questão e uma indagação na hora que a gente está trabalhando com gamificação é, tá, se eu estou trabalhando com gamification, o que eu estou fazendo não é sério? Então, não é bem assim. Na realidade, tudo que a gente faz com gamification é sério e que tem que ter um compromisso muito significativo com isso. Ou seja, tudo que a gente faz é importante e é sério. E por isso tem que ser tratado com uma metodologia adequada, com um processo e aí por diante. Bom, e essa pergunta, eu sei que é uma pergunta que a gente acaba respondendo, mas para a gente ser bem sintético, né? O que é gamificação? Então, a partir de tudo que a gente viu, eu trabalhei uma definição de gamificação, eu utilizei vários autores, estão todos citados nas referências, mas para a gente entender melhor o que é isso, o que é gamificação, vamos lá. A gamificação, gamification, do inglês, corresponde ao uso de design dos jogos, mecanismos de jogos, orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou despertar engajamento em um público específico. Bom, essa definição é interessante pelo seguinte: algumas pessoas, tem até autores brasileiros que não traduzem o termo, utilizam gamification, porque elas são mais fiéis a essa teoria que fala, não, eu não vou traduzir porque não é isso que eu quero falar. A própria Jenny McGonigal, ela não utiliza o termo gamification. Ela fala em games. O ponto importante que eu acho, tem a definição, acho importante a gente trazer uma definição, o que eu faço tem que ter compromisso e esse compromisso tem que ser respeitado. Nessa definição que a gente viu agora, eu coloco o uso de design dos jogos e normalmente a gente fala o uso de mecânica dos jogos. Sim, é isso, é o uso de mecânica dos jogos. Eu coloco nessa definição design de jogos para dar um sentido um pouco diferente. Quando eu falo em design de jogos, eu estou falando, me referindo a algo que eu acho fundamental quando falo em gamificação. Design focado no ser humano. Essa é a linha que eu trabalho e a linha que o game tem que ser desenvolvido. O design de jogos utiliza várias técnicas muito legais e uma delas importantíssima da gente utilizar é o mapa de empatia. Eu deixei um comentário fixado aqui com um link para o curso do mapa de empatia. Vai lá, dá uma olhadinha que você vai conhecer mais sobre esse tema. E se você já conhece, tem umas dicas bem legais de como você pode fazer um bom mapa de empatia. E por último, sobre a definição de gamificação, eu gosto muito de utilizar e falo sempre sobre mecânica de jogos, mas eu só dei uma modificada nessa definição para eu chamar a atenção da importância do design focado no ser humano. Mecânica de jogos muitas vezes faz a gente imaginar que um game é feito unicamente quando a gente coloca pontos, placar, distribui alguma premiação. Não é bem assim. O game é muito mais do que isso. Você precisa de um bom planejamento com várias etapas e só depois disso você tem realmente um game e só depois disso você vai estar fazendo gamificação.
Espero ter trazido algumas contribuições sobre o tema. Nosso objetivo aqui foi responder algumas perguntas, mas no canal e no blog você vai encontrar mais informações sobre o tema. Essas informações vão te auxiliar na compreensão do tema ou no planejamento e desenvolvimento de um projeto envolvendo a gamificação. Você vai encontrar outras informações complementares aqui embaixo na descrição do vídeo. E, se você gostou, dá um like aqui e não esquece de se inscrever no canal. E agora aproveita para assistir a segunda parte desse vídeo, com mais 2 perguntas que eu respondo sobre o mesmo assunto.